Inteligência Emocional, um livro do Daniel Goleman, que já é das antigas esse livro, mas ele é muito bom. 95 já. Esse livro aqui é um livro emblemático aí dentro de as pessoas que estudam emoções, né? E é um livro muito bacana, traz muita informação. Veja, um livro grosso, grande, e é muito gostoso de ser lido, com bastante informação a respeito de muita coisa. Eu vou trazer um pouco aqui para vocês. Ele fala assim: todas as emoções são, em essência, impulsos, legados pela evolução para uma ação imediata, para planejamentos instantâneos que visam lidar com a vida. A própria raiz da palavra emoção é do latim movere, mover, acrescida do prefixo e, que denota afastar-se, o que indica que em qualquer emoção está implícita uma propensão para um agir imediato. Então, ele começa já falando a respeito do que se entende por emoção, né? E ele vai também falar sobre a mente racional e a emocional. Ele diz: na maior parte do tempo, elas operam em estreita harmonia, algo que a gente acha que não é assim que funciona, entrelaçando seus modos de conhecimento para que nos orientemos no mundo. Em geral, há um equilíbrio entre as mentes emocional e racional, com a emoção alimentando e informando as operações da mente racional, e a mente racional refinando e às vezes vetando a entrada das emoções. Mas são faculdades semi-independentes, cada uma, como veremos, refletindo o funcionamento de circuitos distintos, embora interligados do cérebro. Então é óbvio que a percepção do Daniel Goleman tem a ver com um viés biologicista. Ele tem uma explicação bem darwinista, evolutiva e bem neurológica a respeito da questão de onde as emoções surgem. Ele não é um biologicista extremo, ele também considera questões sociais, mas ele não dá as questões sociais apenas o construto da emoção. Ele vai colocar isso como uma coisa inicialmente do próprio corpo. Opinião com a qual eu concordo. E aí, mais tarde, ele vai falar sobre o que é a inteligência emocional, no que se constitui isso. Então, ele fala do Salovey, que coloca 5 domínios principais a respeito da inteligência emocional. O primeiro é a questão de conhecer as próprias emoções, a autoconsciência, reconhecer um estímulo quando ele ocorre, né? Isso ele coloca uma pedra angular da inteligência emocional. Quando a pessoa tem acesso às suas emoções, quando ela se permite conhecer, perceber os estímulos que causam elas, as suas reações a isso, reconhecer isso, perceber isso, ela está começando a colher as informações com as quais ela vai poder criar um conjunto de regras, um conjunto de conhecimentos interessantes para ela saber como usar essas emoções. O segundo é lidar com as emoções. Para que sejam apropriados, é uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência. E aí ele vai falar disso no capítulo 5. Né? Que é a capacidade de se confrontar, livrar-se de ansiedade, tristeza, irritabilidade, incapacitantes. Né? Pessoas que são fracas nessa aptidão vivem constantemente lutando contra os sentimentos. Então, não apenas perceber as emoções, mas saber uma forma de lidar com elas. E aqui tem algo interessante que eu queria colocar, que é assim: a maior parte de nós acredita que nós vamos lidar com as emoções da mesma maneira que nós lidamos com a nossa musculatura. Então, a minha mão, eu mexo voluntariamente e de maneira direta. Eu quero abrir, eu abro, eu quero fechar, eu fecho. Porém, com as emoções, a gente não tem um acesso direto a elas, tal como a gente faz com a nossa mão. A gente não tira a tristeza e coloca outra emoção no lugar, né? A gente lida com a emoção de uma maneira indireta. Ou seja, nós temos que criar recursos que, a partir do momento que a gente executa isso, isso gera em nós a atitude desejada. É que nem a fome, por exemplo. Dando um exemplo bem idiota, mas assim, a gente não consegue eliminar a fome de maneira direta. A gente come e é o ato de comer que vai fazer com que a gente não sinta mais fome, né? Que a fome se sacie. Então, não é de uma forma direta. Motivar-se. Colocar as emoções a serviço de uma meta é essencial para centrar a atenção para a automotivação e a maestria e para a criatividade. O autocontrole emocional está por trás de qualquer tipo de realização. E a capacidade de estar em entrada de fluxo
possibilita excepcionais desempenhos. Então, a questão de estar motivado para trabalhar com as suas emoções, saber motivar-se e saber, às vezes, quando desmotivar-se, é um fator também fundamental para a inteligência emocional. Tem um outro fator que é reconhecer as emoções no outro, ou seja, também trabalhar com a questão da empatia, saber sacar quando alguém está triste ou quando alguém está raivoso, quando alguém está irritado, até para eu também perceber isso em mim e poder reagir de uma maneira adequada. E por fim, lidar com relacionamentos. A arte de se relacionar, em grande parte, é a aptidão para lidar com as emoções dos outros. No capítulo 8, ele vai lidar com isso daqui, são as aptidões que reforçam popularidade, liderança e eficiência interpessoal. Esses elementos que o Salovey, aqui citado pelo Daniel Goleman, coloca, são que eles vão trabalhar aqui como a base do livro. Então, cada capítulo eles vão trabalhar um pouquinho com alguns desses elementos. Eu vou me adiantar aqui na leitura, só para dar um gostinho a mais. Na página 229, aqui, eu vou falar de uma questão importante. Os padrões emocionais aprendidos podem ser mudados, porque temperamento não é destino. O temperamento pode ser definido em termos dos estados de espíritos que tipificam nossa vida emocional. Em certa medida, cada um de nós tem um tipo de emoção favorecida. O temperamento é um dado do nascimento, parte da loteria genética que tem força compulsória no desenrolar da vida. Qualquer pai sabe disso. Desde o nascimento, a criança é calma e plácida ou obstinada e difícil. Então, eu acho importante colocar isso porque, assim, embora o temperamento faça parte de nós de uma maneira genética, esse temperamento, eu sou mais irritado, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo, ele não é capaz de ditar o nosso futuro apenas por isso. Porque o que vai importar, e ele vai falar isso daqui mais tarde no livro, é a resposta. Então ele coloca aqui: pode-se domar a amígdala superexcitável com as experiências adequadas. O que é importante são as lições e respostas emocionais que as crianças aprendem durante o seu desenvolvimento. Então, nesse sentido, é importante eu saber que eu tenho um temperamento X ou Y, mas também são importantes as experiências que eu vou ter com isso. Então, se eu sou uma pessoa super dócil, por exemplo, que nem coloca no livro, e eu sou extremamente reprimido por isso, minha tendência vai ser a negar esse temperamento e tentar ser mais bruto do que eu de fato sou. Ou, por exemplo, a me resignar de uma maneira tal e sucumbir completamente sobre isso, já que eu não consigo expressar absolutamente nada de mim. As experiências que a gente tem, elas se somam àquilo que já nasce com a gente e as respostas que estão disponíveis para nós. Por isso que eu falei no começo do livro que, embora o Daniel Goleman tenha uma visão biologicista da questão das emoções, ele nos nega também a questão social e a questão da experiência. Muito pelo contrário. Agora, o que ele não faz é dizer que é apenas a partir das experiências, ou seja, aquilo que vem da pessoa a partir do seu nascimento também conta e também é muito importante. E aí, para fechar aqui a discussão, ele coloca uma questão de pesquisa interessante. Aparentemente, uma pesquisa feita por um cara chamado Kagan. Aparentemente, as mães que protegem seus bebês, que reagem intensamente diante de frustrações e que são ansiosos na esperança de obter um bom resultado, na verdade exacerbam a insegurança do bebê e produzem o efeito contrário. Então, tem muitas mães que não querem que seus filhos sintam-se frustrados e fazem um bafafá por causa disso. Você vai estar ajudando o bebê a se sentir inseguro, e tornando o seu filho uma pessoa ainda mais insegura para o futuro. Existem outras formas de lidar com a frustração. Eu trouxe esse exemplo só para mostrar que nessa pesquisa os dados evidenciaram este fato, ou seja, mesmo que a criança não seja muito difícil ou muito irritável, a atitude da mãe diante das frustrações dela tem um peso na vida dessa criança. Então fica aí, gente, a dica do inteligência emocional, tá? Com um monte de informações super úteis e interessantes para você. E é isso, daqui tem vários livros da série. Inteligência emocional no trabalho, na educação, em pais e filhos, etc, etc, etc. Tem acho que uns 3 livros da série, se eu não me engano, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Tá? Fica a dica, espero que vocês gostem da leitura. Um abraço.